encontro é uma coisa maravilhosa, não é? Queremos falar, contar, relembrar, é muito bom. É mesmo muito bom estarmos todos juntos novamente. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, para que possamos ser, cada um de nós, um ponto de luz, onde Ele possa engatar a sua rede de amor e assim proteger o nosso planeta que se encontra em fase de mudança. Vou tentar fazer uma explanação breve, não vou contar a história do livro. Entendi que seria importante falar qual é a estrutura que esse livro tem e qual é a importância que ele tem para todos nós. Esta é uma capa, penso que será a original, se não é a original, é a mais antiga. É uma obra escrita por Manuel Filomeno de Miranda, que ditou a Divaldo Franco. É uma obra que, apesar de temas difíceis, é muito bem escrito e é capaz de nos dar a todos algum conhecimento, não é? Para iniciarmos os trabalhos mediúnicos de desobsessão na Casa Espírita. O livro é dividido nesses capítulos. Quem ouve Divaldo Pereira Franco muitas vezes ouviu falar dos prolegômenos. Nós estamos aqui a falar dos princípios da introdução da obra. E depois temos o Examinando a Obsessão, que também é subdividido em vários pequenos subcapítulos, mas não vamos poder falar de todos. Então, já que estamos a falar de obsessão, vamos relembrar esta frase de Allan Kardec que diz: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O meu PowerPoint visava colocar aqui cores diferentes para que algumas questões fossem chamadas à atenção, nomeadamente entre os personagens que são encarnados e os personagens desencarnados da nossa história, ou da história, que eu espero que as pessoas já tenham lido, ou que voltem a ler, ou que venham a ler. Mas infelizmente, como vemos, as cores não foram possíveis de serem ressaltadas. Então eu tinha aqui colocado como palavras-chave desta frase o domínio, espíritos e pessoas. Por quê? Porque esta obra visa essencialmente falar da dimensão da obsessão de desencarnados sobre encarnados. Todos nós sabemos que a obsessão pode ocorrer entre espíritos, entre encarnados e até mesmo de encarnados para desencarnados. Mas a obra vai visar a influência de alguns espíritos sobre a família Soares. Mas neste exórdios ou no prolegômenos, não é? Na introdução e no princípio da obra, o autor nos faz pensar, refletir sobre alguns aspectos importantes, como a vida espiritual. Nós, como seres milenares, eternos, imortais, não é? Sobre a capacidade que todos nós temos para expandir o nosso conhecimento e o nosso mundo que nós vemos e o mundo que não vemos. E fala também do comportamento humano, do que é que andamos a optar, a decidir e a fazer das nossas vidas nas mais diversas reencarnações. Então, não é por acaso que Felipe Pinel, no início de 1880, começa a expor os seus conhecimentos, os seus estudos sobre as doenças mentais. Pouco tempo depois, 40, 50 anos, surge a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. E também não é por acaso que pouco tempo depois, cerca de 15 anos, começam a surgir os primeiros estudos da psicologia. E psicologia, etimologicamente, quer dizer estudo da alma. Alma, que é a nossa essência, que cada um de nós traz. Portanto, a psi, dita por Manuel Filomeno de Miranda, é a elasticidade quase infinita dos recursos plásticos da nossa mente.
nós somos capazes de falar várias línguas, somos capazes de ser clarividentes, somos capazes de fazer presciência, não é? Adivinhar, não é bem adivinhar, mas saber o futuro. Somos capazes de sermos todos médiums, uns mais, outros menos. Por quê? Porque nós estamos, como diz o autor, e dito por William James, nós estamos todos mergulhados numa consciência cósmica. Da mesma forma que o meu som é propagado através do ar, o nosso pensamento é propagado por esse fluido universal e que chega muito mais longe do que o som. Portanto, quem são, nesta obra, essencialmente vai ser explicado isso, os que dominam, quem são os dominadores e quem são as pessoas da obra que são dominadas. Este intercâmbio entre os dois mundos, o espiritual e o carnal, sempre existiu. E se nós soubermos ler nas tais entrelinhas, não é? O espaço entre uma frase e outra, cada linha de um livro, como disse a nossa irmã na palestra anterior, o nosso irmão na palestra anterior, nós somos capazes de perceber na história humana as mais diversas vezes em que nós fomos influenciados pelo mundo espiritual. Portanto, o intercâmbio sempre existiu. Outra questão essencial desta obra é dizer que tudo na obsessão está em torno da moral do homem. Esta moral é a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, saber o que nos faz bem, saber o que faz mal e tomarmos as nossas opções e as nossas decisões através do nosso livre-arbítrio. Portanto, outra questão importantíssima da obra. Para Jesus não há perseguidor e perseguido. Há espíritos enfermos a necessitar de amparo, amor e perdão em direção ao bem infinito. Nós fomos todos fadados para a felicidade, portanto, a obsessão é uma fase transitória que pode ser perfeitamente curada, ultrapassada, para atingirmos este bem que é eterno. Não podemos esquecer que Manuel Filomena de Miranda também diz que neste intercâmbio, nestas influências, Allan Kardec assevera: não foram os espíritas e os médiuns que criaram os espíritos, ao contrário, não é? Porque somos e porque há espíritos é que há médiuns e espíritas, que era para podermos ter esta compreensão do intercâmbio entre os dois mundos. Falando da obra propriamente dita, nós teríamos aqui cores diferentes, não as temos, e eu vou então citar. Mateus e Rosa são casados, têm 6 filhos, estão perto da casa dos 60 anos de idade, e desses 6 filhos, 3 fazem parte da história, que é Mariana, Marta e Amália. Mariana é apenas uma jovem de 16 anos e é ela quem é alvo do ataque, se assim podemos dizer, de um obsessor. Marta é uma moça que também é médium, é mais velha, mas dedica-se não a trabalhos sérios de intercâmbio espiritual, mas sim a quimbanda. Aquilo que nós poderíamos dizer hoje que são as cartomantes ou as videntes que trocam informações espirituais, quando as têm de verdade, por dinheiro. Viver desta forma. Amália é a filha que, digamos assim, é a mais perfeita ou a mais organizada da família, é uma moça que é médium também, trabalha no centro espírita, é o suporte junto da Dona Rosa de toda a estrutura familiar, porque além de ganhar dinheiro para o sustento da casa, é uma boa espírita, é uma boa médium. Senhor Mateus,
Ao longo da vida, dedicou-se à jogatina. É um homem desorganizado, nervoso, instável e, portanto, é uma pessoa que tem para com a filha Mariana um conflito espiritual muito grande. E é aí que começa a história, porque se sabe que Guilherme é o obsessor de Mariana, que quer levar o Sr. Mateus ao suicídio e Mariana à loucura. Mas como isto tudo é uma teia, a história é muito completa e não vou poder contá-la toda, só vou dizer que Teofrastos, o senhor doutor Teofrastos, é um espírito que se dedica a um determinado local no mundo espiritual, onde ele trabalha também ele os fluidos, o magnetismo e o hipnotismo, e é o mentor de muitos e muitos obsessores no nosso plano terrestre. É ele quem dá as dicas, orienta e acompanha os tais processos de justiça e de vingança de muitos dos nossos irmãos. Mas ele próprio também traz uma história, não é? E para ajudar Guilherme, Mariana, Mateus, Rosa, Marta e Amália, é preciso ir ter com o doutor das trevas. Então sabe-se que ele e Jean Villemin têm uma história no passado de quase 500 anos, em que ambos eram apaixonados por Henriette Marie, que nesse momento está encarnada e num leprosário, chamado Lazaroto, como no Brasil se diz, as casas, os hospitais para pessoas doentes da lepra. Entretanto, nós sabemos que neste período da história, a família é ajudada pelos trabalhadores da Associação Baiana, da Associação Espírita Baiana, que é onde frequentam então as palestras e os trabalhos mediúnicos a família da Dona Rosa e do Sr. Mateus, onde trabalha o nosso autor, Manuel Filomeno de Miranda, Petitinga e o médium Moraes. Interessante desta obra, Manuel Filomeno vive a história enquanto encarnado e conta a história nos bastidores após o desencarne. Os benfeitores espirituais são Saturnino, Ambrósio e Glaucus. Não é preciso dizer que a história vai acabar em bem, mas é muito linda, é uma história maravilhosa e riquíssima em detalhes, que eu tive a ideia de trazer aqui alguns tópicos que entendo que da obra deve ser muito bem estudado por cada um de nós. Também não é preciso dizer que não só naquele tempo, mas em toda a história humana, família Soares há em todo lado. Na nossa casa, na casa do nosso vizinho, dos nossos amigos, todos temos problemas e todos somos influenciados. Esta obra serve maravilhosamente bem para estudarmos todas essas questões e elucidarmos os nossos próprios, as nossas dúvidas e os nossos problemas. Dentre os aspectos importantes do livro, temos os benfeitores espirituais da família Soares. Podemos nos questionar, só a família Soares tem benfeitores espirituais? Não. Todos nós temos os nossos guias e os nossos amigos no mundo espiritual e familiares que nos auxiliam. Penso que nem todos aqueles que frequentam a casa espírita sabem que há trabalhos mediúnicos no plano espiritual, por exemplo. Isso foi dito em 1970, porque a obra é de 1970, julho de 1970, com a participação dos encarnados em desdobramento do sono. O nosso tempo de vida espiritual, muitas vezes não pensamos nisto, somos milenares, porque é uma passagem do livro que diz que Teofrastos já tinha muitos conhecimentos quando veio para o nosso planeta e inclusive viveu em cidades e lugares como a Atlântida. Isso nos faz pensar
em muitos conhecimentos que ele adquiriu ao longo desse tempo. A organização dos trabalhos das trevas é outro aspecto muito importante de estudarmos na obra Nos Bastidores da Obsessão. Teofrastos trabalha num anfiteatro. Alguém lembra, alguém que já leu, está a imaginar toda aquela estrutura? Como é que aquilo funciona? Que personagens há lá? O poder da nossa mente, a elasticidade. Quando Teofrastos ouve aquelas criaturas que vão ao anfiteatro falar das vidas que vivem, que consideram injustas e que eles querem justiças pelas próprias mãos, de que forma Teofrastos trabalha estas questões? De que forma ele comunica com as pessoas? A afinidade, o que é que nos une uns aos outros? A questão do que une os espíritos em processo de obsessão. Normalmente é o ódio, a vingança, a maldade. No entanto, nós sabemos que pelas leis da natureza, nada disso é preciso nós nos vingarmos, porque Deus faz com que cada criatura encontre o seu caminho e a forma de aprender onde errou e por que errou e quando é que vai melhorar e de que forma vai viver melhor. Eu não tenho que me vingar para fazer o outro assim chegar a esta conclusão. Portanto, o hipnotismo como meio de conhecimento desta elasticidade, desta plasticidade toda que a nossa mente tem, não é? O livro fala sobre o nosso sistema nervoso e aquilo que tem a ver com a influência deste mundo cósmico, né? O tal fluido que faz com que tudo... Nós estamos mergulhados mesmo dentro deste mundo cósmico e a aura, por exemplo, do planeta influencia inclusivamente a nossa forma de ser e de estar e de pensar. Portanto, o comércio da mediunidade feito por Marta é outro aspecto muito importante do livro, em que ela acaba por atrair, né, nesta questão da afinidade, espíritos menos sérios, perturbadores, que também a ela acabam por tornar a vida muito instável, muito doente no sentido mental, não é? A pessoa não está saudável a comunicar constantemente com aqueles espíritos que controlam praticamente tudo aquilo que ela faz. E, portanto, quando há uma intervenção espiritual por Saturnino, Ambrósio e Glaucus, para que haja a mudança do tal Teofrastos e do Guilherme, que são obsessores, há aqui um ataque, eles falam das agressões, é um capítulo dedicado só às agressões, porque o mundo espiritual vai lutar para que esta mudança não ocorra. E Pititinga, que está a dar uma palestra, é atacado por um ouvinte, uma pessoa que entra pela sala de palestras e acaba por agredi-lo verbalmente e acusá-lo, e ele dá uma grande lição de humildade e de simplicidade, como disse o André, de um amor infinito para com o outro, e diz: realmente, eu também estou a aprender, também estou a caminhar. E, portanto, estas lições do livro são importantíssimas, como o exemplo que Glaucus vai dar nas mais diversas intervenções, em que quando ele ora a Jesus a pedir a força, a forma como o peito dele se ilumina como forma de apaziguamento de todos os sentimentos mais diferentes e mais instáveis que circulam por entre estes ambientes, nomeadamente quando vão visitar Ana Maria, que é Henriette Marie, o amor de Teofrastos, e lá no leprosário, onde quase todas as criaturas que ali estão internadas são obsidiadas, a forma como ele limpa o ambiente, a forma como ele, no pensamento e no sentimento e na oração que dirige a Jesus, limpa aquele ambiente e transforma, possibilita, não é, a aquisição de novos conhecimentos por ela,
para o Teofrastos, para o Guilherme e todos os envolvidos na trama que é descrita neste livro. A estrutura por trás do anfiteatro. Teofrastos diz: nós somos 12 que temos lugares como esse, comandados por outros que vão até os dragões, os senhores das trevas, a quem temos que reportar tudo de forma muito organizada. Portanto, nós se pensarmos no nosso lar, penso que quase todos nós vimos o filme do Nosso Lar. E quando lembramos do nosso lar, lembramos que aquilo tem vários ministérios, vários edifícios, há hospitais, há toda uma estrutura que é criada pela vontade daqueles que ali trabalham. Da mesma forma, exatamente da mesma forma, a mente perturbada cria ambientes escuros, pesados, densos, sujos, mal cheirosos, porque trazem com eles esta marca, né, da vingança, do ódio e por vezes da maldade. Então há uma passagem também no livro que fala: esta espécie só pode sair à força da oração, como disse o Cristo. É preciso muita força para combater todo este mal, não é? Teofrastos coloca a possibilidade de tirar a vida a Ana Maria e assim libertar o espírito de Henriette Marie para tê-la com ele. E Glaucus lembra-o: acha que isto é possível? Quando tem uma determinação e ela tem que viver aqueles X anos, se tu acolheres antes desse tempo, automaticamente ela vai estar distante de ti. Portanto, nestas explicações todas, Teofrastos dá-se a vontade de mudar e tem que se climatizar aos novos pensamentos, às novas dinâmicas, o deixar de fazer o mal. Ele se questiona: mas eu estou há 500 anos a fazer o mal. Como é que isto vai ser? E Glaucus explica, através do amor, da paciência, e um dia de cada vez. Nunca vai ser exigido mais do que aquilo que fores capaz de dar. E há aqui, então, a explicação de como a reencarnação para cada um de nós é mesmo o meio da nossa evolução. Teofrastos e aqueles que estão no anfiteatro já há muito não reencarnam. Há uns que se apresentam meio homens, meio animais, porque vão ficando deformados pela ausência da evolução, porque estão estagnados no mal. Portanto, aqui essencial no livro também é a conduta do esclarecedor, a conduta do dirigente, a conduta do médium em cada trabalho mediúnico, esta ética, esta moral, né? As nossas rotinas saudáveis, o evitar uma série de consumos mentais e alimentares para que possamos estar predispostos a trabalhos sérios de desobsessão. Portanto, há toda uma abrangência de intervenção pelos benfeitores espirituais em que nós verificamos que ninguém ficou sem apoio. O Senhor Mateus muda por diversas razões, ele também é atingido e quase desencarna, ele muda, começa a olhar a Mariana de outra forma, Mariana olha para o pai também de uma maneira diferente, a família Soares alcança o equilíbrio necessário para conseguir ultrapassar todas as dificuldades da vida cotidiana. Há um plano reencarnatório para o Guilherme, que era o obsessor de Mariana, de Teofrastos e Jean Villemin, que são inimigos. Portanto, o livro diz: o amor é fecundo, é o pólen que fecunda a vida, e o ódio é o gás que interrompe. Portanto, todos foram assistidos numa ação de amor infinito, um amor perfeito. E podemos ver aqui vários pontos de vista deste amor. O amor fraternal, o amor filial, o amor parental, o amor conjugal,
Porque Teofrastos, quando desperta, ele não pensa só no amor do universo e do Cristo e de Deus. Ele quer estar novamente com Henriette Marie. E foi por aí que os benfeitores o conseguiram chamar para a vida do bem. Ele tem um amor enorme por Henriette Marie e ela tem também este amor por ele. E, portanto, vai ser através deste amor de um casal, dois seres, não é? Que vai disputar a mudança dos dois para a vida futura. É uma obra literária espírita muito importante para qualquer trabalhador de reuniões mediúnicas de desobsessão. Para terminar, é uma obra interessante porque abrange os 3 aspectos fundamentais da doutrina espírita. A ciência, quando fala cientificamente do que é a obsessão e o que é o hipnotismo, o que são os fluidos, o que é a magnetização. É uma obra filosófica porque mostra-nos que o saber, o conhecimento é importantíssimo em todas as vertentes das nossas vidas. E é religião, porque mostra o amor infinito e misericordioso de Deus Pai e de Jesus sobre todos nós. Espero que quem não leu venha a ler e que possamos ler várias vezes para que estejamos sempre prontos para todas as tarefas que a Casa Espírita requer de nós, principalmente daqui para diante, em que muitas mudanças, como eu disse inicialmente, vão se dar e que é preciso estarmos prontos para a mudança, para a regeneração. Obrigada pela vossa atenção. Espero ter sido clara. No YouTube, o grupo de estudo Sueli Caldas Schubert faz um estudo pormenorizadamente de todos os capítulos. É fantástico, é lindíssimo. Se não gostarem de ler, tem essa alternativa, que é uma alternativa muito, muito, muito boa. Um bom dia a todos. Obrigada.